Nesse vídeo eu vou mostrar para você que é dono de bar, restaurante ou de lanchonete, empresas do ramo alimentício, como que você vai construir a ficha técnica dos itens do seu cardápio, como que você descobre o indicador de rendimento dos insumos, ou seja, quanto que você tem de perda em cada insumo que você utiliza e, consequentemente, descobrir quanto que cada item do seu cardápio efetivamente te custa para você conseguir precificar da melhor maneira e no final do mês o lucro que você está esperando que ele efetivamente aconteça. Se você chegou aqui pela primeira vez, eu sou o Christopher Garotti, eu sou contador de formação e consultor tanto empresarial quanto pessoal, e se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos sobre finanças empresariais e também sobre finanças pessoais. E se esse vídeo te ajudar, eu peço para que você deixe o seu like e para que você deixe algum comentário. Inclusive, se você tiver dúvida, pode deixar um comentário aqui com a sua pergunta que eu respondo todas as perguntas que fazem aqui no meu canal. Bom, se você tem um restaurante, um bar ou uma lanchonete, você sabe que cada receita, cada item do seu cardápio, muitas vezes você tem uma quantidade que é utilizada para produzir um prato, você estima que você vai gastar determinada quantidade de insumos e você acaba vendo que muitas vezes você tem perda no processo produtivo. Você vai descascar algum insumo, ele perde casca, perde peso. Você vai cozinhar, vai grelhar alguma coisa, perde peso ou ganha quando você vai colocar na água. Depende, né? Cada ingrediente tem a sua característica. Esse vídeo aqui você vai entender o seguinte: primeiro, o que é a ficha técnica, como que a gente vai utilizar, para que ela serve, e o fator de correção para que a gente consiga, no segundo momento, descobrir o custo efetivo que você tem para cada item do seu cardápio. Então, sempre que você quiser colocar um item novo no seu cardápio, seja um prato, um lanche, uma porção, você vai ter que fazer esse procedimento para ter não só padrão, mas saber o custo efetivo que isso gera para você. Então, gente, começando pela ficha técnica, ela vai traduzir para a gente o que é de fato utilizado na receita daquele item. Então, aqui eu vou utilizar como exemplo, para demonstrar isso para vocês, como se a gente estivesse vendendo um X-salada. Então, para a gente fazer esse lanche, a gente vai ter alguns insumos, eu vou colocar esses insumos e as quantidades que está na receita. Então a ficha técnica ela serve não só para trazer os itens que efetivamente a gente usa, mas a quantidade. Então, se saiu o chapeiro da minha lanchonete, coloquei um novo, tá lá a ficha técnica, tá lá a receita, ele sabe quanto que ele tem que utilizar. Porque se ele utilizar mais ou se ele utilizar menos, isso vai impactar não só eventualmente no sabor, no desempenho do prato, da receita, mas como pode aumentar também, gerar um custo maior do que foi calculado inicialmente. E para que esse vídeo seja mais prático do que teórico, essa tabela que vocês estão vendo é exatamente uma tabelinha de ficha técnica, lembrando que o link para você fazer o download dessa planilha tá na descrição. Aqui, gente, a gente já trouxe os itens, os insumos que nós vamos utilizar, os ingredientes que nós vamos utilizar para fazer esse lanche. Então, para cada item que você tiver no seu cardápio, você vai ter que pegar a receita, vai ter que pegar os ingredientes que você utiliza, a quantidade, e aqui você vai entender a questão da perda, do que a gente chama de fator de correção. Já vou explicar isso para vocês. Detalhe, aqui a gente tem o insumo ou ingrediente, a gente tem a quantidade comprada, a gente tem o preço de compra, a quantidade efetiva que a gente utiliza nessa receita, o fator de correção que eu já vou explicar para vocês, o peso bruto e o custo por material, insumo por ingrediente, e aqui o custo total. Vamos começar aqui pelo pão, só que antes disso eu quero esclarecer uma situação de preenchimento aqui dessa planilha. Tanto essa coluna de quantidade comprada quanto essa de quantidade utilizada na receita, você sempre tem que preencher com a mesma unidade de medida. Por exemplo, se aqui você colocar quantidade de pão, aqui você tem que colocar a quantidade. Se aqui você colocar em gramas, aqui você tem que colocar em gramas. Se aqui você preencher em quilos, aqui tem que estar em quilos. Se aqui tiver em litros, aqui tem que estar em litros. E assim sucessivamente, em metros, centímetros, enfim, tudo tem que ser a mesma unidade. Então vamos lá. Digamos que para esse lanche, então o primeiro ingrediente, o primeiro insumo que a gente vai precisar é o pão. O pão, eu já comprei lá com o meu fornecedor, eu fiz o cálculo proporcional e eu vi que cada lanche ele custa para mim R$1,50. E eu vou utilizar, obviamente, um lanche para cada receita. Se você quer aqui lançar o valor total, a quantidade, o valor total que você compra com o seu fornecedor, por exemplo, eu comprei 100 pães com o meu fornecedor, paguei R$150. Você teria que fazer isso aqui, comprei 100, paguei 150 e eu vou utilizar um na receita. E aí ele vai fazer o cálculo proporcional. Mas eu aqui já vou trazer já o valor para cada unidade que eu já teria feito esse cálculo inicialmente. E agora aqui o próximo passo é colocar o fator de correção. Só que antes de lançar o fator de correção aqui para os próximos insumos, eu vou explicar para você o que é o fator de correção. E para explicar para você o que é o fator de correção, eu trouxe essa tabelinha para que seja algo prático. Mas o fator de correção nada mais é do que um indicador que vai trazer para a gente o quanto que a gente tem de perda no processo. Ou seja, quando você compra um insumo, um ingrediente e traz para dentro da sua cozinha para preparar, você geralmente
geralmente tem que descascar, tem que limpar, tem que grelhar e geralmente os insumos eles acabam perdendo massa, perdendo peso e no final você acaba tendo uma quantidade menor do que o que você comprou inicialmente. Aqui acho que mais claro é a gente utilizar o hambúrguer, ou seja, utilizar a carne e essa metodologia, essa linha de raciocínio você leva para os outros ingredientes. Digamos que a carne aqui a gente já comprou no açougue, já moída, bonitinho. Então vamos colocar aqui, ó, carne moída. Eu não vou colocar um nome específico, mas só para a gente saber que é a carne. Então você foi lá e comprou 1 quilo, por exemplo, dessa carne moída para você conseguir fazer um hambúrguer. E você viu que depois de montar os hambúrgueres e colocar na chapa para você grelhar, ou onde quer que seja que você faça os seus hambúrgueres, a gente percebeu que do quilo inicial que a gente tinha comprado, a gente conseguiu ter um peso, né, em hambúrgueres prontos de 770 gramas. A gente comprou 1 quilo de carne moída, só que eu consegui gerar apenas em peso 770 gramas de hambúrguer. Então o que isso mostra pra gente? Que nesse caso, esse insumo, carne moída, ela tem um rendimento de 77% do peso in natura dela. Aqui você pode adotar essa mesma linha de raciocínio para uma cebola, para um alho, para uma rúcula, para um alface, um tomate, qualquer coisa que você tenha que descascar, tenha que limpar ou que tenha perda de massa, de líquido nesse processo de grelhar, de cozinhar, enfim, você vai conseguir ver o rendimento. Eu sugiro que você faça isso na prática, que você verifique esses números na prática. Você vai pegar todos os itens do seu cardápio, você vai fazer o teste, você vai anotar. Comprei com tanto de peso, rendeu isso. Aí você vai descobrir o fator de correção e o percentual de rendimento que cada item que você utiliza na sua cozinha tem realmente. E aqui vocês vão perceber que tem um fator de correção de 1,3, ou seja, para que a gente consiga ter 1 quilo efetivamente de carne pronta, de hambúrguer pronto, eu preciso ter 30% a mais, ou seja, eu preciso comprar 1,3 kg de carne moída para ter 1 quilo de carne pronta, de hambúrguer pronto. Então aqui, a gente fazendo essa metodologia, a gente descobriu, aqui são valores hipotéticos, percentuais hipotéticos, mas a gente descobriu qual que foi o rendimento, quanto que a gente tem de perda. Então 23% de perda a gente tem, ou seja, que perde de líquido, perde de massa ali a carne. Então para que eu consiga fazer, por exemplo, um hambúrguer de 200 gramas ou de 100 gramas, eu preciso ter mais de carne crua. Então isso automaticamente vai gerar um custo maior para você. E agora que você já sabe o que é o fator de correção, o que ele mede, como que você vai descobrir, que é esse númerozinho aqui, percebe que o pão, uma vez que você compra ele pronto, você não tem prejuízo nenhum. Então aqui o fator de correção é 1 para 1, você não tem prejuízo nenhum. Agora aqui o hambúrguer, imagina só, você foi lá, comprou, aqui você pode trabalhar com 1000 gramas, né, 1 quilo, e você pagou, na média, você tem pago, por exemplo, R$35 no quilo da carne para você fazer esse hambúrguer. Aqui são valores hipotéticos, quantidades hipotéticas. E nesse X-salada você utiliza um hambúrguer que tem um peso final de 200 gramas. Olha só, você vai colocar 200 gramas aqui. Se a gente fez um exemplo aqui, com situações hipotéticas, a gente descobriu que o fator de correção é 1,3, aqui você vai pôr 1,3. Olha o que ele vai mostrar pra gente. Para você ter um hambúrguer pronto, grelhado, prontinho para você colocar no lanche de 200, que pese 200 gramas, você vai precisar ter um hambúrguer cru de 260 gramas. Então você percebe que você não vai ter um custo apenas, por exemplo, se eu colocar 1 para 1 aqui, como se não tivesse perda nesse processo, você não vai ter um custo com carne apenas de R$7. Você vai ter um custo, esse hambúrguer vai custar para você efetivamente R$ 9,10, ou seja, R$ 2,10 a mais. Imagina você fazendo 100 lanches, 100 hambúrgueres, 200, 300, 500 hambúrgueres e não fazendo essa ficha técnica dessa maneira, no final você não vai ver o lucro efetivamente que você estava imaginando. E agora a gente vai fazer o preenchimento desses últimos insumos que a gente utiliza para fazer o X-salada. Então digamos que o queijo a gente compra, a cada quilo a gente tem pagado nele, por exemplo, uma média de R$35 o quilo. Se a gente utiliza, por exemplo, 2 fatias, a gente pesou que 2 fatias deu 30 gramas. Então aqui eu vou colocar 30 gramas. Percebe que o queijo, uma vez que você comprou ele, você pesou ele bruto, aqui você pode considerar o fator de correção de 1 para 1, ou seja, não tem, em tese, uma perda nesse processo. Por mais que ele vai derreter, ele pode mudar o formato dele, mas é aquilo que você já pesou inicialmente, é o que você vai utilizar. Agora o tomate, olha só, vamos colocar aqui embaixo o tomate e vamos fazer esse exemplo. Você comprou, para cada quilo, você fez essa análise, essa averiguação na prática, você viu que para cada quilo do tomate, depois de limpar, de descascar, tem um peso líquido. Então você comprou 1 quilo de tomate pronto ali in natura e você limpou, precisou cortar bonitinho, gerou isso, um peso líquido de 950 gramas, por exemplo. O que ele vai descobrir aqui? Ele vai descobrir o rendimento e o fator de correção. Então, digamos
digamos que para cada quilo do tomate a gente tem pago R$10. A quantidade que a gente utiliza, digamos que seja 2 fatias, dá ali 15 gramas. Vou colocar aqui e a gente viu que o fator de correção do tomate é 1,05. Então vou colocar aqui 1,05. Ou seja, eu estou utilizando efetivamente, comprando de tomate in natura 15,75 gramas para ter 15 gramas líquido. Então isso vai custar para mim 16 centavos. O alface já muda um pouco a percepção de como a gente pode mensurar o custo dele e eventualmente algum prejuízo que a gente tenha. O alface geralmente, como ele é vendido ali no pé de alface mesmo, com todas as folhas, você não vai ter um peso uniforme, vai ter um que vai ter mais folhas e mais peso, outros vai ter menos. E se você utilizar o peso ou o valor que você pagou, você fica meio sem saber, né? Você não tem como você saber antes de efetivamente limpar o alface, por exemplo, quantas folhas isso vai render para você. Então, digamos que você passe a comprar ou por peso ou que você passe a pesar as folhas de alface limpas, bruto e limpo depois do processo de higienização. Digamos que para cada 1 kg de alface que você compra, você paga lá para esse 1 kg, digamos, tá? R$25. Então que tem que ter ali mais de 2, 3 pés, isso custa, vamos colocar R$20, tá? Vamos supor que você utiliza lá uma folha de alface que dá 5 gramas. Isso às vezes precisa ver se isso compensa. Tem alguns ingredientes que você vai ver que não vai compensar esse trabalho. Às vezes é mais fácil você mensurar um valor um pouquinho mais alto do que ter esse trabalho, porque às vezes vai ser pouca coisa. Mas digamos que seja isso. Você viu lá, vamos colocar aqui o alface. Vamos identificar um suposto fator de correção do alface. Para 1000 gramas, ou seja, 1 kg, a gente consiga ter de alface limpo, por exemplo, 800 gramas. Então aqui a gente tem um rendimento de 80%, um fator de correção de 1,25. É uma boa perda que a gente acaba tendo nesse processo. Então vamos colocar aqui 1,25. Ou seja, cada folha de alface, por exemplo, se eu estou usando 5 gramas, custaria 13 centavos. Percebe como é muito pouco? Às vezes não vale a pena esse trabalho. Às vezes é melhor se considerar aqui 15 centavos, 20 centavos, jogar um pouco para cima do que ter esse trabalho, mas você pode fazer. Agora, molho especial. Digamos que você produz esse molho especial e você, para fazer esse molho, você utilizou alguns ingredientes e você viu quanto que você gastou. Digamos que para fazer 1 kg de molho especial, você gastou R$35. E aqui você está usando 25 gramas. Como você vai pegar, tirar da bisnaga, apertar no lanche e acaba não tendo perda, esse molho especial custa 88 centavos. Se esses são todos os ingredientes que a gente vai utilizar no nosso lanche, olha o que a gente chega aqui agora. A gente descobre que esses 3 insumos, eles têm fator de correção, eles têm perda no processo, e aí o peso, que a quantidade in natura que eu vou precisar é maior do que ao que está na ficha técnica efetivamente. Então, ou seja, para você considerar o peso da receita sempre vai ser esse. Por quê? Para sair um hambúrguer, por exemplo, de 200 gramas pronto, você precisa ter 260 gramas in natura. Para você ter 15 gramas de tomate pronto, fatiadinho no teu lanche, você vai precisar de 15,75 gramas dele in natura. E essa lógica também segue aqui para o alface, por exemplo. Para você colocar 5 gramas do alface, vai precisar de 6,25 gramas in natura. Então, aqui a gente encontra efetivamente o custo. Então, esse lanche custou para nós, aqui são valores hipotéticos, não se apegue nisso, mas ele teria um custo para nós apenas de insumos. Na ficha técnica, é isso aqui. A ficha técnica, ela vai mensurar os seus ingredientes e o quanto efetivamente você gasta. Agora eu vou mostrar para vocês a tabela de custo unitário, onde a gente vai pegar tantos esses ingredientes, o custo que foi gerado e colocar eventualmente outros insumos que a gente precisa, outros materiais que a gente precisa para embalar, para conseguir entregar isso no delivery para o meu cliente, e aí você vai ver que vai aumentar também esse custo efetivo do lanche. Uma vez que a gente já fez a ficha técnica, a gente descobriu o quanto que a gente precisa efetivamente de quantidade de cada insumo e quanto que isso custa para a gente, eu trouxe aqui para essa tabelinha de custo unitário e já trouxe os insumos para a gente conseguir fazer esse lanche, e agora a gente vai colocar outros custos que a gente tem para conseguir vender esse lanche. Então digamos que para embrulhar o lanche você tem uma embalagem térmica que te custa, por exemplo, R$1. E você tem a embalagem do delivery que te custa 80 centavos. Então isso você vai colocar aqui para compor o preço. Então a gente tinha ali de ficha técnica, ou seja, apenas de insumos, ingredientes utilizados para fazer o lanche, R$12,81, e aqui a gente tem mais R$1,80 de outros insumos, né, que a gente vai precisar de outros materiais e isso vai gerar um custo para a gente. Você pode fazer essa proporcionalidade de quanto você gasta de gás, quanto você gasta de óleo efetivamente para fazer um lanche? Pode. Você pode colocar aqui para trazer algo mais completo. Então, digamos que aqui para fazer esse lanche você gastou de gás proporcional, um exemplo, tá? R$1. Você pode trazer. Então você entendeu que o custo, por exemplo, do teu lanche efetivo foi de R$15,61. Então aqui a gente descobriu o seguinte, considerando o gás, a gente tem um custo
efetivo para cada lanche que eu produzo de R$ 15,61. Ou seja, aqui são valores hipotéticos, mas a partir do momento que eu for precificar, vender esse lanche, eu tenho isso como base. E aí eu vou ter taxa de cartão, vou ter impostos, vou ter eventualmente entrega, enfim, outras despesas que vão acontecer, além, obviamente, das despesas fixas que a gente precisa pagar. Então a minha precificação ela tem que ser ajustada. Esse lanche aqui, por exemplo, se eu vender por 22, por 25, já vai me dar uma margem muito apertada. Para você conseguir ter uma margem um pouco mais satisfatória, você vai ter que vender por 28, por 30, por 35, dependendo da onde que você vende, onde que é o seu restaurante, a sua lanchonete. E tudo isso vai te ajudar a precificar de uma maneira assertiva, conversando com o público para quem você está vendendo e considerando também a qualidade da sua cozinha, a qualidade dos seus itens que você vende no seu cardápio. Então, gente, é dessa maneira que vocês vão construir a ficha técnica, é dessa maneira que vocês vão descobrir o fator de correção e descobrir o custo unitário de cada item do cardápio de vocês. Se você não tem isso, fica difícil você ter um padrão, fica difícil se alguém faltar na sua cozinha, fica difícil você conseguir passar a quantidade, a receita para que alguém que está chegando ali, alguém que está tampando buraco, ou alguém novo, para que a pessoa consiga produzir, ter um padrão no seu processo operacional aí dentro da sua cozinha. Porque não adianta um lanche ou um prato você gastar R$ 10 e no prato seguinte você gastar 11, gastar 12, você acaba gastando mais e no final do mês esse dinheiro vai embora com o custo desses insumos e você não conseguiu mensurar. E se você não tem ficha técnica, não sabe ainda o fator de correção, pode utilizar essa planilha aqui para implementar isso no seu negócio. O link dela tá na descrição para você baixar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você agora entende, se você aprendeu, gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você quer mais conteúdo sobre finanças empresariais e pessoais, se inscreva no canal. E dúvida, se você tiver dúvida, deixa aqui, eu respondo todas as dúvidas que me fazem aqui no canal. E é isso, muito obrigado pela sua atenção, valeu, falou!